Portanto, para o cálculo das tensões em estados limites de serviço, em estados limites de utilização, vamos ver as propriedades dos materiais, portanto, do betão e do aço, e temos o comportamento da secção não fendilhada ou fendilhada. Plastificada, em geral, nós não queremos nunca que ocorra. Portanto, este é o diagrama genérico do comportamento do aço, sendo que para estados limites de utilização nós vamos usar apenas a componente linear, portanto, este primeiro tramo do material. Quando nós falamos de estados limites de utilização, nós não queremos nunca que o aço entre no patamar de cedência. Porquê? Porquê que isto acontece? Quem é que responde? Supostamente não é porque plastifica e depois já não volta ao seu estado original. Exatamente. Portanto, nós não queremos nunca que o aço plastifique em serviço, porque se ele plastificar, temos deformações irreversíveis e, portanto, quando a ação sair da estrutura, o efeito permanecerá lá. Por exemplo, no caso da fendilhação, imaginem que quando se forma uma fenda, o aço plastifica. O que é que acontece? Se a ação sair, apesar da ação sair, o aço continua com uma deformação residual, portanto a fenda nunca vai fechar. Portanto, nós não queremos nunca que isso ocorra. Portanto, em geral, nós teremos que manter que a tensão no aço será inferior à tensão de cedência. No caso do betão, o comportamento real, como vocês sabem, é um comportamento aproximadamente parabólico, mas felizmente a parte, apesar de ser parabólica, a parte inicial é razoavelmente bem aproximada por uma reta. E, portanto, o que nós usamos é também um comportamento linear elástico para o betão, desde que o valor da tensão que nós temos a atuar na estrutura não seja demasiadamente grande, porque se o valor for muito grande, como vocês veem aqui neste gráfico, há uma perda significativa de linearidade. E não só temos uma perda de linearidade, como temos também deformações que são irreversíveis. Ou seja, se nós descarregarmos a estrutura neste ponto, nós temos também uma deformação residual no betão. E, portanto, nós também não queremos, pelo mesmo motivo que vimos para o aço, que aconteçam aqui deformações residuais. Portanto, quer para o aço, quer para o betão, o que nós vamos usar é um comportamento linear elástico, admitindo ou sabendo que, no caso do betão, não é inteiramente verdade, mas é suficientemente verdade o comportamento linear. Sendo que, apesar de não ser um comportamento verdadeiramente linear, é um comportamento verdadeiramente elástico, ou seja, as deformações são reversíveis, desde que o dano não seja significativo, obviamente. Porque se assim não fosse, a maior parte das estruturas estariam com deformações permanentes, não é? E isso não acontece. Por caso das salas de aula, não é? Quando nós vamos todos para a sala, ela deforma-se, mas quando nós saímos, ela recupera a deformação. Senão, sempre que entrar para a sala, e aumentando a deformação da estrutura. Portanto, nos estados limites de utilização, nós temos sempre comportamento elástico para o material, embora possamos ter a secção não fendilhada ou a secção fendilhada. No caso dos estados limites últimos, como já vimos, nós usamos sempre o comportamento elástico para o material. Então, vocês veem por aqui que as de situação de um caso e do outro são totalmente distintas em termos de comportamento dos materiais. No caso do comportamento elástico do betão, nós devemos usar o módulo de elasticidade efetivo. O módulo de elasticidade efetivo, como sabem, é um módulo de elasticidade, já falamos, que tem em conta o comportamento da fluência. Ou seja, é um módulo de elasticidade que nos permite chegar à deformação final da estrutura
tendo em conta o efeito da fluência. Portanto, o SA efetivo será o SAM sobre 1 mais o coeficiente de fluência, conforme nós já falámos também no início do semestre. Obviamente que há situações, este estado limite, este módulo de elasticidade efetivo, não é aplicável para todos os tipos de combinações, porque há combinações de ações que não provocam fluência. Quais são as combinações que não provocam fluência, na vossa opinião? Sendo que há 3 combinações de ações, 3 tipos de combinações de ações, são características, frequentes e quase permanentes. Quais são as que provocam fluência e as que não provocam fluência? Digam a de vossa justiça. As quase permanentes provocam fluência e as restantes não. E as restantes não, exatamente. Porque a fluência tem a ver com a ação aplicada em permanência na estrutura. Sim, E, portanto, a única combinação de ações que considera isso é a combinação quase permanente. E depois temos que ter em conta se a secção está não fendilhada ou está fendilhada. Portanto, quando a inércia está não fendilhada, temos que calcular o centro de gravidade e o eixo neutro, considerando que o betão resiste a forças de tração. Quando a secção está fendilhada, admitimos que o betão não resiste a forças de tração. Não esquecer que temos o efeito da fluência e que, no caso das deformações, aquele efeito do coeficiente de fluência, a fluência é cerca de 2/3 da deformação total da estrutura. Ou seja, se nós calcularmos a flecha com um módulo de elasticidade normal, a deformada final será cerca do triplo dessa deformada. E, portanto, chamar a atenção que quando estiverem a usar os programas de cálculo, normalmente nós metemos o módulo de elasticidade do betão normal, o SEM, mas para o cálculo das deformações nós devemos multiplicar as flechas por 1 mais o coeficiente de fluência, ou seja, multiplicar por 2 ou por 3. E, portanto, é que às vezes corrente fazer combinações de ações especiais para as flechas, em que a única coisa que nos interessa na estrutura são as deformadas, em que usamos coeficientes de segurança, coeficientes parciais de segurança para as ações, que são, ou seja, coeficientes de combinação, que são 1 mais o coeficiente de fluência. Dessa forma, para essa combinação de ações, nós temos o valor da deformada que nós pretendemos para a estrutura. Os esforços que nós obtemos nessa combinação, por isso simplesmente vamos desprezá-los porque eles não nos interessam. São combinações de ações que nós fazemos só para calcular a deformação. Então aqueles teoremas clássicos da linha elástica que aprendemos em resistência de materiais, sim, temos que usar a dividir então este módulo de elasticidade sem ser o real. Sim, se estiver a usar esses métodos, se quiser calcular a deformação real da estrutura, tem que usar o módulo de elasticidade efetivo. Ok. Ou, como é tudo linear e elástico, pode calcular com esse valor do módulo do SAM, por exemplo, e depois multiplicar no fim por 1 mais o coeficiente de fluência. O resultado é idêntico. Okay. O que tem que saber é que a deformação a tempo infinito tem em conta o efeito, terá que ter em conta o efeito da fluência, ou logo no cálculo, ou calcular o valor sem a fluência e depois adicionar o efeito da fluência. Ok. O cálculo das tensões. Portanto, tem a ver, conforme já vimos, quando temos cálculo linear elástico. A expressão para o cálculo das tensões é esta que usavam na resistência de materiais, sigma igual a n sobre A, mais ou menos o m sobre a inércia não fendilhada vezes a profundidade
a distância que nós queremos calcular a tensão, normalmente nós queremos a tensão na fibra mais tracionada, e, portanto, será vezes a profundidade do eixo neutro. As tensões de tração é a mesma coisa, mas agora modificando a distância por H menos X, portanto, será a distância do eixo neutro à fibra mais tracionada. No caso do aço, é substituir os valores das distâncias pelos valores do eixo neutro ao centro de gravidade das armaduras e multiplicar pelo coeficiente de homogeneização alφE, ou seja, ES sobre EC. O cálculo das tensões é rigorosamente como faziam na resistência de materiais, não tem absolutamente mais nada. No caso de termos fendilhação, conforme vimos na última aula, deixamos de ter botão à tração, portanto esta zona aqui toda da secção inferior não tem nada, só tem a armadura, e portanto em vez de termos uma equação do segundo grau, como a que temos anteriormente, temos uma equação do terceiro grau, se for em flexão composta. Portanto, a única dificuldade depois é o cálculo desta equação de terceiro grau, que também, com o material, com as máquinas de calcular que vocês usam, não tem qualquer dificuldade. Uma questão importante é o chamado momento de fendilhação, que corresponde ao momento a partir do qual a secção, ou ao esforço a partir do qual a secção fendilha. E sempre que o esforço, normalmente estamos a falar do momento, sempre que o momento for superior a este valor, nós temos que considerar a secção fendilhada. O momento de fendilhação obtém-se simplesmente fazendo a tensão de tração no botão igual a FCTM e resolvendo depois em ordem ao momento. E, portanto, num caso de flexão simples, a expressão é esta que está aqui. O momento de fendilhação é a inércia não fendilhada a dividir por H menos X, que é a distância do centro de gravidade à fibra mais tracionada, vezes a FCTM. E no caso da flexão composta, temos que retirar o FCTM ou somar, dependendo de eventuais esforços de compressão ou de tração que existam na secção. Portanto, o momento de fendilhação corresponde a fazer que a fibra mais tracionada tenha uma tensão FCTM, tração.